se você pudesse acomodar no seu lugar, no seu assento, aleluia. Segure na mão desse familiar seu que você veio com ele hoje. Segure na mão do seu familiar, abençoa a vida dele. Meu Deus, abençoa as famílias aqui nessa noite. Espírito Santo, abençoa os casamentos, os relacionamentos, abençoe o pai, a mãe, o filho, em nome de Jesus. Que a tua bênção venha repousar sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre este lugar. Sim, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja. Nós estamos numa série falando sobre o fruto do Espírito. E para falar do fruto do Espírito, um fruto que contém 9 qualidades. Nós falamos do amor, que foi a abertura dessa série, e hoje nós vamos falar da alegria. Alegria é o oposto da tristeza. Mas como desenvolver esta qualidade do fruto do Espírito dentro de nós, se nós vivemos numa geração corrompida, numa geração que perdeu princípios? Como desenvolver a alegria numa geração onde está tudo errado, onde quando parece que as coisas estão se encaixando na nossa vida, alguma coisa acontece e que entra na nossa mente? Quando a Bíblia diz coração, ela está falando da mente, e acaba nos trazendo tristeza. Nós vivemos numa geração do pânico, da depressão, da solidão. Se puder cortar só um pouquinho o meu retorno, eu agradeço. Então nós vivemos numa geração do pânico, da depressão, do desespero. E por que que nós vivemos nesta geração? Porque nós estamos numa geração longe da presença de Deus. Estamos numa geração onde o cálice da ira de Deus se transbordou, onde a paciência de Deus acabou. E por isso a Bíblia diz no livro de Romanos que Deus os entregou às suas paixões, aos seus costumes, ao seu modo de ser, porque Ele vira as costas para uma geração onde abunda o pecado. E tudo isso já estava previsto, tudo isso já estava revelado no livro do Apocalipse. E se nós estamos vivendo hoje os últimos dias, se nós estamos vivendo a última geração, a última colheita, não há possibilidade alguma de falarmos sobre escatologia sem que a gente venha dar uma passeada no livro do profeta Daniel. E é no capítulo 1 do livro do profeta Daniel que eu quero compartilhar com você. O que está acontecendo com Daniel é o que acontece conosco hoje, porque vivemos numa geração onde o ataque direto à nossa fonte principal, que é o nosso cerne, as nossas emoções, são constantes. As nossas emoções estão sofrendo ataques e mais ataques, para que esta qualidade do Espírito Santo não venha frutificar dentro de nós, que é a alegria, e sim trazendo tristeza, desgosto, desânimo, depressão, pânico, medo. E o porquê que isso acontece? Olha o que acontece na época do profeta Daniel. O que está acontecendo com Daniel no capítulo 1 é o resultado, é o fluxo de vários acontecidos que está acontecendo com a nação escolhida de Deus. O povo de Israel era escravo e viveu 430 anos escravo na península do Sinai, o deserto mais ardente que se conhece. Só que o deserto é deserto para alguns. O deserto era deserto para os nômades, para os beduínos,
Mas o deserto não era deserto para o povo de Israel. Aleluia. Porque nesse deserto, a Bíblia diz que de dia, enquanto o sol aquecia 57 graus, quem sofria com esse aquecimento eram os beduínos, os nômades. Mas o povo de Israel estava num lugar refrigerado. A Bíblia diz que uma nuvem estava sobre eles, e essa nuvem trazia refrigério. Era como se você estivesse dentro de um carro com um ar-condicionado ligado, trazendo refrigério para você. À noite, esses 57 graus, ele inverte a posição, ele cai para 3, 4, 5, menos 5 graus. É um frio tão forte que faz a gente bater os queixos, que trinca os ossos. Porém, para os beduínos ou para os nômades, porque para o povo de Israel, aquela mesma nuvem que fazia refrigério, sombra durante o dia, à noite se transformava numa coluna de fogo, trazendo aquecimento para o povo de Israel. E o poder de Deus era tão grande que aquele fogo não dava luz, para não ferir os olhos, para não atrapalhar o sono dos judeus, mas trazia aquecimento. E quando o povo tinha sede, os beduínos tinham que procurar um oásis, tinham que cavar um poço. Mas a Bíblia diz que depois que Moisés tocou na rocha de Meribá, água saía daquela rocha. E aquela rocha era como se ela tivesse criado pernas, porque para onde o povo de Israel ia, a rocha de Meribá estava atrás. O povo andava 40, 50 quilômetros, a rocha que vertia água estava atrás, fornecendo água fresca. Aleluia. Louvado seja Deus, porque esta rocha que anda do nosso lado, fornecendo água da vida, está aqui dentro nessa noite também, oferecendo da água da vida para você. E se você tomou dessa água da vida, você precisa se alegrar, trazer alegria para dentro de você. Então, deixa essa cara de quem chupou limão de lado e pede ao Espírito Santo que Ele te dê alegria. É ou não é? Cara de bravo já tem o Eduardo, cara de alegre já tem o Heraldo. Traga alegria ao Ginaldo sorrindo. Então peça para Deus que a alegria desça sobre a sua vida, porque você bebeu dessa água, meu irmão, e essa água é a fonte da vida. Ela traz alegria para a nossa alma. Amém? Tantos milagres, tantos sinais que aconteceram na península do Sinai, quando Deus tira o povo de Israel daquele lugar e coloca aquele povo dentro da terra prometida, segundo as escrituras sagradas, uma terra que manava leite e mel, porque tinha pastos verdejantes, onde as cabras se alimentariam muito e produziriam muito leite. Seria uma terra com muitas flores no deserto, aonde as abelhas produziriam mel em abundância. Por isso o nome mana leite e mel. E quando o povo entra para dentro desta terra, ao invés de adorar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o povo desenrola das suas roupas os deuses que eles trouxeram lá do Egito, das nações pagãs. Eles trazem consigo imagens de Baal, imagens de Azerá, imagens de Astarote, e começam a adorar esses ídolos e essas imagens no lugar do Deus Criador. É como se Deus não conseguisse entender tanto benefício, tanta benevolência para com o povo. Agora o povo adora e se prostra diante de um Deus feito de pedra, de madeira, de ouro. E aí o cálice da ira de Deus se enche. Deus perde a paciência com o povo e Deus decide punir o povo. Deus decide naquele momento trazer um período de cativeiro para aquele povo. E por quê? Porque aquele povo era o povo protegido por Deus. Todas as outras nações que tentaram invadir Israel, destruir Israel, acabar com Israel, aqui eles não conseguem, porque é um Deus que estava ali protegendo, guardando aquela nação.
Então se levanta nesta época de Daniel um rei chamado Nabucodonosor, um rei inteligente, um rei sábio. Por isso que ele era considerado a cabeça, o rei mais sábio daquela geração. Na estátua de Daniel ele é considerado a cabeça que está lá em cima, porque era um reino muito poderoso. E esse rei, ele descobriu que quando ele invadia as nações monárquicas, era só matar o rei, prender o rei, que toda a nação se curvava, toda a nação se prostrava diante dele. Então quando ele invadia uma nação, a primeira estratégia dele era matar o rei, matar o líder da nação, e sem líder a nação se prostrava. Mas o povo de Israel não é um povo monárquico, o povo de Israel não tem rei, o povo de Israel tem um Deus, é um rei eterno, glorioso, majestoso, que governa aquela nação. Então o reino de Israel e o povo de Israel não é regido num reino monárquico, mas sim teocrático. Só que Nabucodonosor é uma pessoa inteligente, e ele descobre que se ele destruísse o templo, ele ia conseguir destruir a nação de Israel. Então ele invade o templo, ele mata todos os sacerdotes e levitas que estavam a trabalho do templo, incendeia o templo, derruba o templo, destrói o templo, e com isso ele consegue afastar Deus do povo de Israel. A fúria de Deus, o cálice de Deus se derrama contra a nação, porque Deus tinha um pacto com o povo de Israel. O povo tinha que guardar o templo, o povo tinha que proteger o templo, e Deus guardava e protegia a casa deles. Era uma troca. Enquanto o povo guardava e protegia o templo, Deus guardava e protegia a sua casa. Por isso que Davi, no Salmo de Romagem, pelo menos no 126, 127, 128, que são os salmos de romagem, os salmos de degraus, Davi ele declara: se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão vai vigiar a sentinela, em vão vai vigiar a polícia. Então havia um pacto, Deus guardava a cidade, a casa, e eles guardavam o templo. Mas o povo falha na proteção do templo. O povo não protege a igreja, e Nabucodonosor mata todos os sacerdotes a fio da espada, todos os levitas, e a desgraça cai sobre o povo. O povo é morto, exceto aqueles que tinham ligagem real. Eles são levados para a Babilônia, cativo, e perto de 1 milhão de pessoas levado como cativo. Há 4 homens, 4 jovens ainda, que conseguem fazer a diferença dentro do cativeiro babilônico. No meio de todo esse povo, vai um jovem chamado Daniel, Azarias, Misael e Azarias. Falei Azarias 2 vezes? Oi? Falei? Oi? Daniel, Misael, Azarias e... sumiu o nome do homem da cabeça aqui agora. 4 jovens. Oi? 4 jovens que no meio de uma nação pagã começam a fazer a diferença. E porque Daniel, que tinha sangue azul, aristocrata, fazia parte da linhagem real de Israel, é levado no meio desse povo. Todos os outros que não estudavam ciência, que não estudavam astrologia, que não tinham conhecimento, que não sabiam decifrar tempos, leis, épocas, são mortos. Mas no meio desse povo, no meio dessa punição, aonde Deus determina um período de 70 anos de punição, Deus permite que Nabucodonosor leve o seu povo cativo, e Deus determina que esse período seria de 70 anos, para que todas as nações, ou melhor, todas as gerações, tanto a primeira quanto a segunda geração, morresse dentro do cativeiro, e que saísse do cativeiro uma outra geração
que não estava na terra corrompida. Então Deus decide matar esse povo dentro do cativeiro, para que esse povo recebesse a punição pelo abandono do seu templo, pelo abandono da sua casa. E no meio está Daniel, tanto que Daniel, ele morre dentro do período babilônico. De todos os profetas levantados por Deus dentro do período babilônico, 4 pessoas apenas saem de lá, e uma delas é o profeta Ageu. E é o profeta Ageu que, quando ele chega em Jerusalém, olhando para o povo que estava debaixo do pecado, debaixo da idolatria, ele decide reagrupar o povo de Israel para reconstruir o templo. E o profeta Ageu profetiza que a glória daquela segunda casa seria maior do que a da primeira, que agora eles edificariam um altar verdadeiro para Deus. Mas lá atrás está Daniel no meio de um período babilônico, sendo punido por Deus. E nessa punição, Deus não fecha os olhos, mas Ele fecha a boca, e Ele fecha os ouvidos. Ele não ouve o clamor, Ele não ouve a oração do povo. E Daniel, como escravo, lembre-se disso, escravo, por mais que ele era sábio, tinha sangue azul, ele era escravo. Então não acha você que ele se assentava à mesa do rei. O texto diz que eles comiam, essas pessoas, esses sábios que foram separados pelo rei, comiam da comida do rei, das iguarias do rei, mas era daquilo que sobrava, porque escravo é escravo. Escravo não tem acesso à mesa. Não acha você que quando diz que Daniel tomava do vinho do rei, o rei abria uma garrafa de vinho e dava para ele beber? Era do que sobrava na mesa. Eles se alimentavam daquele alimento. Ao invés de ir para o lixo, era levado para os escravos, para que os escravos comessem e se alimentassem daquela comida que era sobra. Só que Daniel, ele vê que aquela comida, quando é levada para a mesa do rei, ela é consagrada a ídolos, e ele decide não comer aquela comida. E há um debate entre eles, e alguém diz e fala: o rei vai matar nós, porque vocês vão emagrecer, porque vocês não vão comer. Daniel, você não vê o que Deus fez lá com a sua nação? Matou o seu pai e a sua mãe, deixou eles morrerem destruídos lá em Israel. Israel foi queimada mais uma vez, 27 vezes a cidade de Israel foi queimada. E quando você olha para todas as vezes que Israel é destruída, você vai se deparar com esse texto queimada. Porque próximo do templo, próximo aonde estava construído o santuário de Deus, as ruas de Jerusalém eram de ouro, de prata, de bronze. Então você vai se deparar com esse texto queimada, porque os reis, quando entravam em Jerusalém, eles queimavam as ruas para derreter o ouro, tirar os pedaços de ouro, colocar nos jumentinhos e levar embora para sua nação. Então a cidade de Jerusalém era queimada, porque as ruas eram de ouro em Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz que a nova Jerusalém, que vai descer aqui na terra, as ruas também são de ouro, porque ela vai ser muito melhor. A Jerusalém terrena não se compara, não se iguala à nova Jerusalém que desce do céu. E alguém questiona Daniel: Daniel, o rei vai matar a gente, come essa comida. Você ainda mantém aliança, contato com um Deus que permitiu que os seus pais fossem mortos, que permitiu que a nossa cidade foi queimada, Daniel. Come dessa comida. Só que Daniel estava ali, não pelo que falaram para ele, mas pelo que ele tinha dentro dele. Ele tinha temor a Deus dentro do coração. Mesmo num período babilônico, mesmo sendo punido por Deus, ele decide não comer a comida do rei, por ser consagrada a outros deuses. E ele faz um propósito, ele diz assim: eu vou comer frutas, legumes, e eu garanto para vocês que nós estaremos mais saudáveis do que todos os outros que comerem a comida do rei. Façam esse teste conosco. Ele
dentro dele, ele declara um jejum, e ele não ora nesse jejum, ele apenas determina que ele não ia comer daquela comida. Penso eu e não a Bíblia, porque eu tenho o direito de viajar na história. Deus está no seu trono de glória, punindo Israel. Havia determinado 70 anos de período babilônico, vão morrer dentro da Babilônia. De repente, alguém lá embaixo, que sai de Israel e vai para a Babilônia, se recusa a comer uma comida que não era oferecida a Deus. Aleluia. Daniel começa a provocar a Deus. É isso que a Bíblia diz no livro de Jó, que Jó provocou a Deus com a sua fé. Daniel começa a provocar a Deus, e quando a gente provoca os milagres em Deus, o milagre acontece. Deus então decide abrir os seus ouvidos agora, não para ouvir a nação de Israel, mas para ouvir um homem que estava lá dentro, sendo punido por ele, mas mesmo assim não determinou no seu coração em se corromper com as coisas do rei. Não, ele determinou no seu coração não se corromper com o que a Babilônia oferecia para ele. Poderia pensar: estou longe de casa, estamos presos, vamos comer o que nos derem. Naquele momento, Daniel decide não se corromper, e naquele momento Deus decide abençoar Israel. Voltando para a nossa geração, nós estamos numa geração onde Deus está punindo, porque o cálice da ira dele se derramou sobre a terra. E como mover o coração de Deus, como alcançar a graça de Deus, como receber a alegria, a vontade de viver no meio de uma geração corrupta, aonde as nossas autoridades estão envolvidas com corrupção, aonde o Supremo Tribunal, que tinha que ser um lugar de decência, envergonha o povo, aonde os nossos líderes políticos, que tinham que estar nesse exato momento criando projetos para beneficiar o povo, estão criando projetos para o seu próprio benefício. Então aqueles que tinham que ser a nossa âncora, aqueles que tinham que ser o nosso alicerce, estão trazendo tristeza e vergonha para a nossa nação. Um presidente de uma nação que tinha que nos defender lá fora, que vai abrir a boca para falar contra a ONU, as Nações Unidas, e vai falar o que ele não sabe, o que ele não estudou, o que ele não aprendeu, que o Brasil recebe uma ameaça grave da ONU, e a ONU diz para ele se calar, senão ela ia dividir o Brasil em 4 países. Que vergonha para uma nação que não tem poder bélico, que não tem exército, que não tem equipamento para defesa. Então, como sentir alegria? Nós estamos numa nação instável, que não tem estabilidade. Assim estava Daniel no meio de um período babilônico. Que tipo de escravo vai conseguir sentir alegria? Que tipo de escravo vai conseguir viver bênçãos de Deus sobre a sua vida? Que tipo de escravo consegue sorrir? Deus tinha levado aquele povo para que a chibata de Nabucodonosor e da Babilônia punisse aquela nação, porque Deus não admitia a destruição do seu templo, o abandono do seu templo, da sua casa. Deus nunca quebrou uma aliança e os seus propósitos com o povo, mas o povo mais uma vez estava quebrando os seus propósitos com ele. E Deus faz uma coisa, ao ver que Daniel, mesmo sendo punido por ele, decide adorá-lo, decide se prostrar diante dele 3 vezes ao dia. Esse homem clama, 3 vezes ao dia esse homem ora, 3 vezes ao dia esse homem não perdeu o seu propósito com Deus, porque propósito é propósito. Lá do céu, Deus decide fazer algo que eu não vi ainda em nenhum outro profeta. Eu prego a palavra de Deus desde os 7 anos de idade. A primeira vez que eu ministrei a palavra foi num culto infantil. Eu fui treinado por um professor da escola infantil a pregar, a ministrar num culto infantil, num culto
kids que tinha, com 7 anos de idade. Dos 7 anos de idade para cá, eu não parei mais de pregar. Eu me apaixonei pela Bíblia, eu me apaixonei pela palavra. E a Bíblia de capa a capa, eu acredito que desde os 7 anos de idade, eu já devo ter lido ela de 20 a 30 vezes. E eu já vi dentro da Bíblia, Deus ungir olhos de profeta. Eu já vi dentro da Bíblia, Deus ungir ouvidos de profeta. Eu já vi dentro da Bíblia, Deus ungir a língua, Deus ungir o fôlego de um profeta, a ponto dele soprar o fôlego numa pessoa morta, o morto reviver. Eu já vi Deus dentro da Bíblia ungir pé de profeta, e o profeta no deserto correr mais do que uma carruagem. Mas é a primeira vez no livro de Daniel que Deus vai ungir o cérebro de Daniel. E eu não sei como foi, se ele estava dormindo, acordado, mas Deus toca no cerebelo de Daniel e unge o cérebro de Daniel e faz de Daniel o homem mais sábio na terra. Mas bispo não era Salomão. Salomão era inteligente, mas ele não chegava perto da sabedoria de Daniel. Tanto que Deus, quando ele vai conversar com um ser de quinta grandeza, Satanás, quando Deus cria Satanás, um ser de quinta grandeza, Deus coloca sabedoria em Satanás. E quando Deus vai conversar com ele, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, Deus fala assim para Satanás: eu te fiz mais sábio do que Daniel. Então, só tem um ser, uma criatura que foi criada com mais inteligência que Daniel, Satanás. Porque foi ele que conseguiu arquitetar uma rebelião. Ele inventou a rebelião e arquitetou uma rebelião no céu. Hoje nós vemos pastores que criam rebelião dentro da igreja e dividem ministérios e levam uma parte da igreja com ele. Quem que já viu isso daí? Mas você convencer 1/3 de anjos que Deus estava errado, tem que ser muito bom de lábia, tem que ter uma conversa muito boa. Porque uma coisa é eu convencer um ser humano, outra coisa é eu convencer um anjo que está do lado de Deus. E Deus toca na mente dele, preste atenção, que Deus toca na fonte das nossas emoções, o nosso cérebro, a nossa mente. E o livro do profeta Daniel, capítulo 1, diz que Deus dá para ele ciência, conhecimento, entendimento, e Deus dá para ele um 6º sentido. Todo ser humano tem 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, o que mais? Audição. Todos nós temos esses 5 sentidos naturais: audição, visão, tato, paladar. Só que algumas pessoas, e de vez em quando isso acontece, porque é o próprio Deus que faz, de vez em quando alguém desenvolve um 6º sentido. De vez em quando nasce um Leonardo da Vinci, um Vitor Hugo. De vez em quando nasce uma pessoa com uma inteligência sobrenatural. Essas pessoas são diferentes das outras pessoas normais, porque elas conseguem desenvolver uma matemática quântica bem mais rápido, numa proporção bem mais acelerada do que uma pessoa normal. Esses dias eu estava vendo uma criança na televisão de 7 anos. O pai fazia uma matemática de milhões rapidamente, ele dava a resposta. Enquanto o pai estava fazendo a conta na calculadora, ele já estava dando a resposta. Então de vez em quando nasce alguém, eu acredito que nasce com um propósito, pessoas assim. Porque Einstein nasceu assim e deu um propósito para a humanidade. Então de vez em quando Deus permite que nasça alguém assim. E Daniel recebe isso de Deus. Quando Deus unge ele, Deus dá um sentido sobrenatural para ele. E ele passa de uma pessoa normal para uma pessoa normal.
assim como eu e você, só de nós estarmos aqui dentro hoje, somos pessoas anormais. Os normais estão em casa assistindo televisão, sentado no sofá. Os anormais estão aqui no altar de Deus e vieram aqui para receber a unção do Senhor. Aleluia. E Deus está disposto agora a tocar na sua mente, no seu cérebro, na fonte das suas emoções e derramar uma unção para que nesta era, mesmo nesta geração corrompida, Ele possa mudar a sua história e trazer dentro de você vontade de viver. Porque esta alegria, que é uma das qualidades do Espírito Santo, não é só você sair dando risada. Quem sai dando risada à toa é bobo, alegre, é uma pessoa com problemas mentais. Deus não está falando disso, de você sair rindo de qualquer coisa. Deus está falando de um estado de espírito diferente, em que você tem alegria de saber que Ele está no controle da sua vida, que nada vai abalar, que você não tem medo das circunstâncias, que depressão, pânico, seja lá crise de ansiedade, não pode afetá-lo, porque você é guiado pelo Espírito Santo. É disso que Deus está falando. Não é só você ter um sorriso no rosto, porque uma pessoa quando bebe, ela sai rindo sozinha, falando sozinha, mas não é disso. Nós estamos falando de um estado de espírito, da fonte das suas emoções serem transformadas. O que acontece com Daniel? No meio de um período babilônico, Deus pega Daniel, escravo, diga assim, escravo. E sabe o que Deus faz com Daniel? O torna governador da Babilônia. Aleluia. Porque além de tudo isso, esse homem recebe de Deus um dom, o dom de interpretações. E ele recebe um dom de visão, ele consegue ver lá na frente. Por isso que eu disse que não tem como falar de escatologia se não falar de Daniel, porque Daniel viu esses dias. Daniel viu o Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel faz parte do livro do Apocalipse, porque ele fala dos finais dos tempos, ele fala o que vai acontecer, ele revela um sonho de Nabucodonosor, que era uma estátua que Nabucodonosor teve, e Deus revela para Nabucodonosor o final dos tempos, mas ele não consegue interpretar, porque Deus fala através dos sonhos, e muitas vezes nós não conseguimos interpretar os sonhos. Mas Daniel não é uma pessoa normal, Daniel é uma pessoa agraciada por Deus, é uma pessoa que recebeu uma unção sobre o seu cérebro, é uma pessoa com uma unção diferente. Olha só, quando Deus derrama uma unção sobre a vida de uma pessoa, o estado de espírito dela muda. Agora Deus tira um homem que era escravo, vamos lá de novo? Diga assim, escravo, e coloca ele no departamento político da nação. Ele agora se assenta como governador, ele agora vai comer do melhor da terra, ele agora vai ter uma casa, ele agora vai ter um lugar para ele agora vai estar do lado dos prefeitos, dos sápatras, ele agora vai se assentar do lado de líder, porque escravo mesmo, o chicote estava comendo no lombo, mas Daniel estava na sombra e água fresca, porque quando Deus decide abençoar a nossa vida, Ele faz isso conosco, Ele muda o nosso estado de espírito. Aleluia. E quando Ele muda o nosso estado de espírito, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Até hoje eu não vi mais ninguém dentro da Bíblia receber uma unção como essa. Eu não vi ninguém mais ter o cérebro, a mente ungida por Deus, a ponto de receber todas essas qualidades, a ponto de ser o ser mais inteligente e sábio da terra. Toda a sabedoria estava na mente de Daniel, pela unção e pela graça de Deus. Se você puder ficar em pé, aleluia. Eu quero orar por você. Só muda esse fundo musical presbiteriano. E olha só, como escravo,
no meio de uma nação estranha. Eu faço uma pergunta para você hoje: qual seria a sua decisão? Chorar? Se amargurar? Ou provocar o milagre de Deus no céu? Aleluia! Provocar o milagre de Deus a ponto de fazer Deus encerrar um período de punição na vida de um homem, e Deus decide abençoá-lo. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: não é porque Deus vai derramar esta unção na sua vida que você não vai passar luta, que você não vai passar perseguição. Porque Daniel foi perseguido, porque os invejosos tinham inveja da sabedoria que ele tinha. E quando você é sábio, você se torna perigoso para alguns. Então eles decidem tramar contra Daniel. Eles enganam o próprio rei e fazem o rei assinar um decreto. E Daniel agora é pego orando a Deus, falando com Deus. E ele é levado para ser lançado numa cova de leões. E nós não estamos falando dos leõezinhos do circo de Nápoles. Nós estamos falando de leões famintos, que devoravam os seres humanos. E quando Daniel ele está sendo levado para ser lançado na cova dos leões, Daniel não está questionando a Deus, Daniel não está chorando, não está esperneando, Daniel não está blasfemando contra Deus. O espírito de Daniel, dentro do espírito dele, há um abastecimento da força de Deus, e ele está muito alegre, ele está muito tranquilo. Por isso que eu disse para você, que a alegria não é um sorriso no rosto, a alegria é um modo de ser. Daniel está muito tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. Quantas vezes no meio de uma luta, no meio de uma perseguição, nós começamos a questionar Deus. No meio de uma perseguição, nós começamos a perguntar se Deus existe. E muitas vezes nós colocamos Deus à prova. Esse homem não, ele está muito tranquilo. E quando ele entra na cova dos leões, aqueles leões não conseguem fazer mal algum, porque Deus, o Criador dos leões, já tinha conversado com os leões. Daniel entra ali dentro num estado de espírito tranquilo, alegre. Deus é o Deus que fecha a boca dos leões, meu irmão. Existe um ditado que diz assim: eu tenho que matar um leão por dia e deixar 2 amarrados para o outro, não é? Se você receber o Espírito Santo na sua vida e frutificar, você não vai precisar matar leão nenhum, porque ele não consegue abrir a boca para devorar aquele que tem a graça de Deus sobre ele. No outro dia o rei, ele grita lá de cima. Aqui nós já estamos falando de Dário, porque Nabucodonosor já tinha morrido, o rei Dário já tinha assumido, e ele grita de lá: Daniel! Daniel responde: ó rei, vive para sempre. E o rei disse: louvado e engrandecido seja o Deus de Daniel, que fechou a boca dos leões, não permitindo que ele fosse devorado. Aleluia. Daniel, quando ele sai da cova dos leões, ele não sai pedindo justiça igual você, achando que Deus é um justiceiro, que ele veste uma camisa preta com uma caveira na frente. Deus não é nenhum tipo de justiceiro, meu irmão. Daniel não sai pedindo justiça a Deus, mas a Bíblia diz que Deus é justiça, e Ele julga e vinga aquele que é culpado. E o livro de Naum diz assim, que Ele não tem o culpado por inocente. A nuvem são os pós dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. A Bíblia diz que Ele conhece aquele que nele confia, e Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Então aquelas pessoas que tinham julgado Daniel, agora são levados para a cova dos leões, e antes que eles conseguissem chegar no chão, os leões devoram aqueles homens. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não muda. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação.
A Bíblia diz que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Aleluia. Você que está aqui hoje, nessa noite, nesta série do fruto do Espírito, alegria não é um sorriso no rosto. Alegria é um estado de espírito muito diferente do que você pensa. É uma plenitude. É acordar todo dia e ser grato a Deus por mais um dia que começou. Isso é a alegria do Espírito Santo dentro de nós. Mas para isso, a nossa mente precisa estar blindada, porque o ataque frontal do diabo é para cima de nós, é na nossa mente, é nas nossas emoções. A área hoje que mais atende pessoas é a área da psiquiatria e da psicologia. São psicólogos e psiquiatras, porque as emoções das pessoas estão sendo atacadas de todas as formas. Quando Deus unge a mente de Daniel, Ele derrama sobre Daniel uma essência de conexão com Deus. Ali que Deus ungiu Daniel. A ciência chama de glândula pineal. É onde está o cerne, é onde está a conexão do homem com Deus. Hoje Deus pode fazer isso com você aqui também, porque Ele não muda. Deus não faz acepção de pessoas. Qual a diferença entre Daniel, eu e você? Talvez um homem que acreditou que mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, ele decidiu fazer de Deus o Senhor dele. Nessa noite, faça de Deus o seu Senhor, e Ele fará de você como Ele fez com Daniel. Aleluia. Eu gostaria que nessa noite de derramar uma unção profética sobre a sua cabeça. E a unção dessa noite depende do sentimento que há dentro de você. Porque nós vamos orar agora e nós vamos falar com Deus. E você vai falar com Deus nessa noite. Que você faz dele o Senhor da sua vida. Mas não é da boca para fora não. Não é da boca para fora dizendo assim, não, meu Deus, eu faço o Senhor o meu Deus. Não, é viver, é demonstrar, é seguir os passos dele. É quando você sair dessa porta para fora, você já sair fazendo a diferença, fazendo de Deus o seu Senhor, como Daniel fez. Não importa onde você vai ser levado, qual o ambiente que você estiver, não importa o lugar que você estiver, naquele ambiente em que você se encontrar, Deus será o seu Deus e você continuará sendo servo dele. Então esta unção vai permanecer sobre a sua vida, e Deus vai fazer de você luz. Deus vai fazer de você luz no meio das trevas, no meio de uma nação corrompida, no meio de uma geração onde a ira de Deus permanece. Deus vai fazer de você uma pessoa diferente. Você para de ter os 5 sentidos e passa a ter 6 sentidos agora, porque você é uma pessoa em conexão com Ele. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça com Deus aí o seu voto. Assim que você fizer, você vai vir para frente e eu vou derramar uma unção sobre a sua cabeça. É você e Deus. Faça aí o seu propósito com Deus, de declarar que você vai deixar os seus desejos, que você vai deixar as suas paixões, as suas emoções de lado, e que o seu coração se voltará a Deus, a ponto de você ser um servo dele,
mas ser um servo em todos os lugares. Você será uma pessoa que vai impactar a humanidade. Daniel impactou a geração em que ele vivia. Daniel conseguiu impactar reis da sua época, e é isso que nós vamos fazer com a unção de Deus. Você será bênção aonde você estiver. Fala com Ele aí nessa noite, fala: meu Deus, eu assumo um compromisso contigo, de que o Senhor vai ser o meu Deus, de que o Senhor vai ser o meu Senhor, e sobre ti, sobre mim, a tua unção vai permanecer para que eu seja luz. Não é para que eu brilhe não, mas é para que o Senhor brilhe na terra, para que todos possam ver que o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Daniel, é o verdadeiro Deus. Aleluia. Fala para Deus nessa noite, fala: meu Deus, troca o meu estado de espírito, tira essa angústia de dentro da minha alma e coloca um estado de espírito alegre. Tira de dentro de mim esse estado de espírito confuso, aonde eu não sei tomar as próprias decisões, e coloca dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito temente ao Senhor, porque eu não quero mais errar, eu não quero pecar. Meu Deus, tira de dentro de mim a tristeza, tira de dentro de mim o choro, tira de dentro de mim a falta de compreensão, e permita que eu entenda quem o Senhor é de verdade, que eu seja mais forte que as minhas emoções, que eu seja mais forte que a minha carne, que eu seja mais forte que o meu desejo, porque eu declaro nessa noite que o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Enquanto a gente adora a Deus, sai do seu lugar, você que sente, você que queira receber esta unção, eu quero derramar sobre a sua mente nessa noite, em nome de Jesus.